Eu sou a professora Helena de Língua Portuguesa. Eu sou morena, tenho os cabelos castanhos, cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros. Eu sou de estatura mediana, estou usando um vestido florido, meio verde. Atrás de mim, nós também temos uma parede verde bem clarinha. E eu acho que você já deve saber o que eu quero. Eu venho aqui convidar você para, junto comigo, nós mergulharmos uma vez mais no mar da nossa língua portuguesa. E então, você aceita o convite? Vamos lá? Para nós nos comunicarmos, é preciso que haja clareza na mensagem transmitida. Dessa forma, o texto não pode ser um conjunto de palavras soltas e sem sentido, até porque todo texto tem um propósito comunicativo a ser alcançado. Para que o texto alcance o seu propósito comunicativo, transmitindo uma mensagem com clareza, é preciso que nós, ao produzirmos esses textos, nos utilizemos de alguns mecanismos. E agora nós vamos recapitular a coesão e a coerência, que são mecanismos fundamentais em uma construção textual. Esses dois conceitos são muito importantes, tanto para o ato de ler, quanto para a prática da escrita. A coesão relaciona-se com os elementos que ligam as ideias presentes em um texto. Esses elementos ligam também palavras, orações, frases, parágrafos, e tudo isso ajuda a garantir uma boa sequenciação de eventos. Mas você pode estar se perguntando: o que significa isso? Isso significa que seu texto está bem amarradinho, bem entrelaçado, como se fossem as linhas de um tecido. Se nós fôssemos criar uma roupa, nós usaríamos linhas, agulhas, fita métrica, etc. E teríamos o cuidado para que a roupa estivesse bem costurada. Imagine você usar uma roupa que se desfaça enquanto você anda na rua. Ninguém quer isso, não é mesmo? Ao produzirmos um texto, nós agimos de forma semelhante, porém usando palavras. E essas palavras devem estar bem conectadas entre si. Mas não se preocupe, porque nós voltaremos a esse assunto no decorrer da aula. Enquanto a coesão tem relação com a ligação das ideias, a coerência relaciona-se diretamente com a organização dessas ideias, das ideias que são apresentadas em um texto. Além disso, a coerência também está diretamente ligada à questão de nós concluirmos as ideias que foram apresentadas. Isso quer dizer que, apesar de nós termos muitas ideias, é preciso que elas estejam organizadas e encadeadas de forma coerente, de forma que faça sentido para o leitor. Além disso, é importante que ao iniciarmos uma ideia, ela seja concluída, para que não fique nenhuma dúvida, nenhuma lacuna no entendimento. Existem termos que auxiliam na manutenção da coesão e da coerência em um texto, porque além deles unirem as ideias presentes no texto, eles também exprimem sentidos. E esses sentidos aparecem por meio de circunstâncias.
circunstâncias como tempo, lugar, negação, frequência, entre outros. E a nossa aula de hoje vai ser exatamente sobre como esses termos ajudam os textos a terem mais coesão e mais coerência. Vamos agora à leitura de um texto para depois fazermos a sua análise. A cigarra e as formigas. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha. E seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Mas o bom tempo, afinal, passou e vieram as chuvas. Os animais, todos arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. A pobre cigarra, sem abrigo, em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Manquitolando com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Bateu. Tic, tic, tic. Aparece uma formiga friorenta embrulhada num chalinho de paina. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. Venho em busca de um agasalho. O mau tempo não cessa e eu... A formiga olhou-a de alto a baixo. E o que fez durante o bom tempo que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava bem, sabe? Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você, então, quem cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha. Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre, que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. Moral da história: os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. Muito interessante essa fábula, não? Ela nos mostra que cada um de nós é útil naquilo que sabe fazer de melhor. Agora, nós vamos analisar a fábula que acabamos de ler para observarmos como alguns termos auxiliam na ligação de ideias presentes no texto e também ajudam na criação de sentido. Vamos à releitura desse trecho. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha. E seu divertimento era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Antes de nós partirmos para a análise, eu gostaria de lhe dizer que essa palavrinha aqui, faina, significa trabalho árduo, ou seja, as formigas estavam sempre no eterno trabalho árduo para guardar os seus alimentos. Está bem? Bom, vamos agora à análise do trecho do texto. Eu gostaria que você prestasse atenção nessas duas expressões, só parava e quando cansadinha.
Perceba que as duas ligam as ideias que estão presentes no texto. Mas além de ligar as ideias presentes no texto, elas também trazem um sentido para o texto. Por exemplo, o termo só traz para nós uma circunstância de exclusão e pode ser substituído por palavras como apenas, somente. Então, nós poderíamos dizer: apenas parava quando cansadinha, somente parava quando cansadinha. E o segundo termo que nós lemos, a segunda expressão, quando cansadinha, dá para nós uma circunstância de tempo, porque ela parava no momento no qual ela se sentia cansada. Você conseguiu perceber bem essas circunstâncias? Se não percebeu, não tem problema, porque nós veremos outros exemplos. Vamos à releitura de um outro trecho da fábula. Manquitolando com uma asa a arrastar, lá se dirigiu para o formigueiro. Mais uma vez, antes de nós fazermos a análise do texto, eu queria dizer para você que manquitolando é a mesma coisa que mancando. A asinha dela estava machucada e por isso que ela andava arrastando a sua asa. Observe então esse trechinho aqui do texto. Lá se dirigiu. Quando nós pensamos em lá se dirigiu, nós perguntamos logo para onde. O lá não traz para nós uma ideia de circunstância de lugar? Lá onde? Ela dirigiu-se para o formigueiro. Perceba mais uma vez que esse termo liga as ideias do texto, colaborando com a coesão, e ele também dá um sentido ao texto, ajudando na coerência. Foque a sua atenção nesses termos não cessa e não construiu, porque eles, além de ligarem as ideias no texto, eles também trazem para ele uma circunstância de negação, um sentido de negação. E essa outra expressão, depois de um acesso de tosse, traz para o texto uma circunstância de tempo, porque a cigarra somente conseguiu responder após ter um acesso de tosse. Vamos à análise de mais um trecho da fábula. Foque a sua atenção nesses termos. Nunca poderemos esquecer e dizíamos sempre. Tanto um quanto o outro dão para nós uma circunstância de frequência. Nunca é não fazer e sempre é fazer o tempo todo. Já esse outro trecho, que aqui traz para nós uma circunstância de lugar, aqui, nesse lugar. Conseguiu perceber melhor agora? Estamos chegando ao fim de mais um encontro e vamos ao momento da revisão dos conteúdos abordados na aula de hoje. Nós vimos que a coesão e a coerência contribuem para que o texto alcance seu propósito comunicativo. Também aprendemos que alguns termos expressam circunstâncias, auxiliando no sentido do texto. Essas circunstâncias podem ser de frequência, de exclusão, de negação, entre outras. Agora é com você! Leia a tirinha abaixo e perceba qual a circunstância expressa pelo termo lá, que está no primeiro quadrinho da história. Nosso encontro chegou ao fim. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. E eu espero ver você na próxima aula. Tchau e até lá!